Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos uma nova opinião de um livro que li. Aliás, foi o último livro que eu li durante o ano de 2020, até parece mentira que já estamos em 2021, mas foi o último livro que eu li em 2020. E deixem só que vos faça um pequeno reparo aqui ao meu vídeo. É que eu li este livro, foi a minha última leitura de 2020, mas eu não consegui terminá-la em 2020. Eu só terminei este livro em 2021, em janeiro, nos primeiros 2 dias de janeiro. No entanto, este livro é muito grande, este livro tem 500 e tal páginas, 530, se não estou em erro. Sim, quase 530 e tal páginas. E então, quando eu leio a maior parte do livro, por exemplo, num mês, eu coloco sempre esse livro daquele mês, ok? Então, como eu li a maior parte deste livro durante o mês de dezembro, então eu classifiquei como uma leitura de dezembro, apesar de ainda ter lido cerca de 200 páginas em janeiro. Só que como ele é tão grande, eu li 300 e tal páginas em dezembro, eu hoje achei que fazia mais sentido deixar já contá-lo como para o mês de dezembro. Portanto, é assim que eu faço, só para vocês saberem. Então, este livro foi-me recomendado pela Dora Santos Marques. Confesso que antes de ela falar deste livro lá no canal dela, eu não me tinha chamado a atenção este livro. Já o tinha visto por aí nas redes sociais, nas novidades que saíram, mas confesso que na altura não me chamou assim muita atenção, achei que era apenas mais um policial. Depois ela fez a review dela e de facto ela classificou como um dos melhores thrillers policiais que tinha lido em 2020 e portanto eu achei que sim, que deveria confiar na opinião dela e por isso comprei. Então estou a falar deste aqui, Viagem Sozinha, do Samuel Bjork. Então este livro, muito rapidamente, o que é que nos fala? Este livro vai contar a história de uma investigação policial que é comandada por uma secção que se chama Secção de Crimes Violentos, na Suécia, sim, na Suécia. Esta secção é comandada pelo detetive Holger Munch, não sei se é assim que se diz. Ele é divorciado, era casado, tem uma filha, mas neste momento é divorciado, vive sozinho. Depois temos por outro lado a Mia. A Mia era uma jovem que, também detetive, que fazia parte desta secção de crimes violentos, só que ela é uma detetive muito problemática devido à sua história familiar, ok? Então, neste novo caso policial, como é que tudo começa? Começa quando aparece uma menina de 6 anos pendurada numa árvore, morta. Ele é chamado, o Holger, é chamado para investigar este caso e quando ele é chamado, eles estão... esta secção de crimes violentos tinha sido desmantelada, ou seja, tinha sido posto em break, não havia nada, porque acho que houve problemas no passado e eles tiveram que cancelar aquela secção de investigação policial. Só que quando este crime volta a surgir, eles voltam a chamar este detetive e uma das condições que este detetive colocou foi que queria que a Mia trabalhasse novamente com ele. Então é assim que ele vai chamar a Mia para o caso e a Mia vai aqui dar o seu contributo para a investigação policial. Ela, quando vai investigar o caso, quando começa a ver as provas que já existem, ela descobre que esta menina que apareceu tem numa unha da mão escrito o número 1, não é? Exatamente. Tem escrito o número 1. Portanto, ela acha que vão haver mais meninas a serem raptadas e mortas desta forma. E então é assim que nós vamos acompanhar este livro, a história da Mia e do detetive Holger nesta investigação policial. É assim, este livro é simplesmente brutal. Eu amei ler este livro. Eu fiz supostamente era para ter feito esta leitura em conjunto com a Isa, do Jardim de Mil Histórias, só que como isto apanhou o Natal e tudo mais, houve dias que nós não podíamos ler em conjunto, então acabou por não ser assim bem uma leitura conjunta. Mas, o que é que eu posso dizer deste livro? Ele lê-se muito, muito bem. Os capítulos são curtos, tipo, cada capítulo tem cerca de 4, 5, 6 páginas no máximo, então o que faz com que o ritmo do livro, o ritmo de leitura seja muito, muito grande. Depois, as personagens são fantásticas, nós gostamos logo de as conhecer. A Mia, principalmente, é uma personagem espetacular. Ela fez-me lembrar muito a Elizabeth Salander dos livros do
como é o nome dele, do Stieg Larsson, o homem que odiava, o homem que odeia as mulheres. Ela fez-me lembrar assim um bocadinho a Lisbeth Salander, porque ela tem algumas atitudes parecidas com as da Lisbeth, e até as características físicas até são algo parecidas com as da Lisbeth Salander. Por isso fez-me lembrar um pouco isso. Depois, relativamente ao livro, à história em si, foi brutal. Gostei muito da temática que eles trouxeram para este livro, porque não é uma temática que, pelo menos eu costumo ler muito, não costumo ver em muitos livros. Eu não posso dizer, porque senão vou estar a dar mega spoiler, mas quando vocês lerem vocês vão perceber que realmente é uma temática muito boa. Eu gosto bastante de ver esta temática trabalhada aqui nos livros. Depois, o livro, é assim, ele tem um enredo difícil de adivinhar, não é um livro previsível. No entanto, deixem-me que vos diga, eu até comentei isto com a Isa, que é assim, eu noutra vida devo ter sido detetive, porque com estes livros eu tenho sempre um faro incrível e eu desde o início do livro começo logo a fazer, começo logo a divagar, começo logo a fazer, como é que eu digo? Começo logo a tentar descobrir quem é o assassino, quem está por trás disto. E neste livro eu adivinhei logo, desde o início, quem é que estava por trás de tudo isto. É assim, eu nunca pude dizer a 100%, é aquela pessoa, mas eu tinha quase certeza que era ela. Só no final, é claro, que tive a confirmação. Porquê é que eu consigo fazer isto? Não sei, mas a verdade é que eu consegui fazer. Eu não consegui descobrir, ou seja, o porquê daquela pessoa estar a fazer aquilo, e houve outras coisas a meio do livro também que me baralharam, que eu não associei, que não cheguei lá. Mas, relativamente ao assassino em si, eu descobri logo quem era. Para mim foi muito, muito fácil de descobrir. No entanto, eu estou a dizer isto, malta, mas acreditem quando eu digo que o livro não é nada previsível, principalmente o enredo. Vocês até ao final têm surpresas, o livro é excelente mesmo. Foi mesmo daquelas leituras que eu não conseguia parar. Eu lembro-me que houve um dia que eu li, acho que foram quase 200 páginas seguidas, porque eu simplesmente não conseguia largar. Este livro levou as 5 estrelas e foram 5 estrelas bem dadas. Eu só espero que o livro tenha continuação, porque acho que se tiver continuação eu vou querer ler, sem sombra de dúvida, e se tiver continuação vai ser espetacular. Gostei muito destes personagens, destes detetives. Ok? Espero que tenham gostado da minha opinião. Não sei se... acho que fui um bocado confusa, porque eu não treinei antes de gravar esta opinião. Não é que eu costumo treinar, mas acho que divaguei um bocado nesta opinião e não fui assim muito clara. Mas pronto, depois digam-me nos comentários se eu fui assim muito confusa ou não. Eu vou aguardar então para ver o que é que vocês têm a me dizer sobre este livro. Um grande beijinho. Tchau!